Boa noite. É a primeira live que a gente vai fazer nesse canal. Você deve estar pensando por que esse nome Chora que eu te escuto, né? Primeiro porque eu pensei na situação de hoje em dia. E na verdade quem me inspirou muito foi um jogador da base do Palmeiras, que o rapazinho sofreu um ato de racismo no jogo na Argentina, lá no Paraguai, melhor dizendo. Daí o que aconteceu? Terminou a partida, não sei se vocês viram, o repórter foi entrevistar ele, fez pergunta sobre o jogo. O abençoado começou a chorar. Falou, é sério isso? Vocês não façam sobre comigo? Não, é sério mesmo? Vocês não façam uma partida? Ô, presta atenção, né? O cara tá jogando no Palmeiras. Sei que vocês podem, de repente, vocês torcem pro Corinthians, pro Santos, Cruzeiro, Flamengo. Mas todo mundo aqui entende que maior e a preocupação é com o time e com a competição. Se ele quer falar sobre o que aconteceu com ele, ele tem os meios legais de fazer isso. Vai na delegacia, presta uma queixa. A polícia, apesar que eu nem sei como é que é no Paraguai, nem sei se lá existe essa lei de racismo também. Até mesmo porque a gente sabe como é que o futebol sul-americano é. Tipo, você vai desses estádios, o negócio vira um caldeirão e o povo quer meter pressão mesmo. Agora um moleque de 16 anos não aguenta pressão, sai do jogo chorando e quer que o pessoal fala sobre racismo. O pessoal quer saber do jogo. Quem quer saber de crime é a polícia. Repórter não vai perguntar sobre crime, não. A não ser que estiver sei lá, no programa da Fátima Bernardes. Sei lá, Fátima Bernardes, que é a mulher com pai de mãe, nem sei, mas a outra lá, que todo mundo ganhava da Fátima Bernardes. Enfim. Aí depois eu coloquei Chora que eu te escuto. Porque tá todo mundo hoje em dia chorando. Só sabe chorar. Aí chora, chora, não pode falar nada que chora. Todo mundo chora. Aí eu coloquei Chora que eu te escuto. É por conta dessa situação aí. Eu mesmo venho passando eu tenho vivido algumas experiências aí com a geração de hoje em dia e o povo é assim, você vai conversar, dependendo do que você fala, você é ignorante. Se você não fala nada, é porque você só pode ser, sei lá, homofóbico, machista, mas se você falar, você é ignorante, antiquado e precisa rever os seus conceitos. Então tá difícil. Tá difícil aí. Eu acho que também, como eu, deve ter bastante gente passando, ou, né, observando essas. Se não tá passando, tem observado como é que estão as coisas hoje em dia. Caiu a William, deve ser um dos meninos aí. Meus meninos não, né? As crianças aqui, tem duas aqui em casa. Eu sei que igual eu devo ter bastante gente passando aí, ou observando como é que estão as coisas hoje em dia. E de repente você não tem para onde ir, você não tem pra onde correr, o que você tem que fazer é viver aquele momento ali. E a gente às vezes tem que se adaptar. Fazer o quê? Não são os costumes que a gente tem, não são as orientações que foram dadas pra gente quando a gente era criança, adolescente. A gente não é o comportamento que a gente teve quando a gente se tornou jovem. Hoje eu, por exemplo, tenho 42 anos. Então para mim chegar perto de um homem que tem 22 anos e o cara falar que não consegue, sei lá, carregar um saco de batata, para mim é a coisa mais louca do mundo. Porque eu com 13 anos de idade eu já consegui carregar um saco de cimento. Entendeu? 50 quilos. Eu trabalhava num sacolão e a gente tinha lá um pagamento de 15 reais por semana e podia fazer 5 reais de feira no sábado. E o lugar onde eu trabalhava dava mais ou menos uns 3 quilômetros da minha casa.
E aí minha mãe mandava o meu irmão mais novo, que na época tinha 11, e lá me ajudava a fazer a feira. E R$ 5 aí naquela época de feira dava muita coisa. Você viu, um bujão de gás naquela época era R$ 5. Eu comprava o bujão de gás pra minha mãe, com esse dinheiro que eu ganhava, os R$ 15 semanais, e mais R$ 5 de feira, ou seja, dava R$ 20 por semana, entendeu? E a gente carregava, dava esses 10 quilômetros. Eu e meu irmão de 11 anos. Você pega um cara de 20 anos e o cara não consegue carregar um fardo de arroz com, acho que vem 5 arroz, 5 sei lá, 10, dá, um de 5 quilos dá 50 quilos. Os caras não conseguem tirar do chão. É difícil. Às vezes, ué, outro dia eu tava vendo um vídeo e eu assustei, galera. Dois homens num bar, um dá um tapa na cara do outro. A mulher do cara que tomou o tapa levantou e arrebentou outra pancada. Primeiro me assustou a violência, né? Do nada, porrada comendo. Segundo, que o cara que tomou tapa fez nada, a mulher dele que levantou para defender, nem que levantasse para apanhar. Se fosse na nossa época, nós levantava para apanhar. Eu mesmo parei de ficar em bar porque eu tomei um couro lá de 6, né? Porque, mas enfim, isso não é vantagem não e nem é o assunto principal. Mas o que eu estava querendo dizer é que, mesmo a gente estando num mundo totalmente diferente daquilo que a gente conviveu, acreditou, ontem eu recebi uma palavra de Deus que é o seguinte: de repente está tudo errado, de repente tá todo mundo num caminho esquisito, com orientações mais esquisitas ainda do que os caminhos que existem, porque eu ainda vou falar que isso né, dentro do que a gente tem sido exposto aí, eu acho que ainda poderia estar pior, viu? É sério. Mas Deus ainda tem sido misericordioso com a gente aqui no Brasil aqui. Né? Porque se vocês verem um vídeo que eu vi do povo lá na Bélgica lá, meu Deus do céu, qualquer hora eu vou passar esse vídeo para vocês aqui, vou fazer um react. Ó, mesmo passando essa palavra que Deus mandou para mim é o seguinte, que num livro escrito pelo apóstolo Paulo, Gálatas, o capítulo é 6, livro de Gálatas, capítulo 6. O texto, ele fala sobre fazer o bem. Inclusive o título é Façamos o bem a todos. Eu vou ler rápido pra gente aqui, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se algum se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, até que o pessoal conseguiu entender o que acontece. Eu, muitas das vezes, né, me deparo pensando dessa forma. Não, eu tô bem, porque olha como é que o fulano tá. Olha o que o Beltrano faz. Não, então eu tô bem. Mas não é isso que Paulo diz que a gente tem que fazer. Você não tem que... Ah, não, eu sou um bom esposo. Meu irmão, ele bate na mulher dele. Não, eu sou um bom marido. Tem um vizinho lá que não trabalha. Não, eu sou um bom marido. Eu não grito com a minha esposa. Olha lá pra você ver como é que o outro grita com a esposa dele. Não, não é assim que você tem que fazer. Você se examina sem se comparar com ninguém. Veja tudo que você faz. E aí sim você tira a conclusão se você é bom ou não. Mas sem se comparar com ninguém. Porque se você for pegar todas as suas falhas e achar alguém
que tem uma falha pior. Você sempre vai ter um motivo para achar que você é bom. E vai continuar fazendo merda. Vai continuar cagando e sentando em cima. E tá tudo bem. Nem sei se pode falar esses negócios, essas palavras no YouTube aí. É o primeiro vídeo que eu faço. Relaxa. Não quero saber de ganhar dinheiro, não. Eu quero que isso entre na mente das pessoas. Quero ver gente pensando. Entendeu? Meu intuito que não é falar bonito. É só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. E levar todo mundo a autoconsciência, sabe? Parar de achar que o grama do outro tá mais verde que a dele. Ou então que ele, por algum motivo, é melhor do que alguém. Não existe isso, rapaziada. Não existe. Não existe isso. Tem ninguém melhor do que ninguém, nem ninguém pior do que ninguém, não. Cada um tem seus próprios desafios. E todos eles estão aqui, ó. Então é como que você sabe que meu desafio tá na minha mente? Você não sabe, você não conhece o cara que trabalha comigo, você não conhece meu vizinho, você não sabe como é que é o trânsito da minha cidade. Mas tá tudo aqui dentro, aqui, ó. Tudo aqui dentro. Eu saí de uma cidade que era tumulto, vim para outra que era paz purinha. E continuei atribulado durante muito tempo. Por quê? Porque não era cidade, estava aqui dentro, aqui, ó. Eu que ficava achando, minha testa tá grande, hein, galera? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Quando eu acordei, eu vi que tava aqui dentro, aqui. Aí eu tentei melhorar. Aí que eu vi que a batalha estava aqui dentro mesmo. Aí eu tive mais certeza ainda. Porque quando você tenta mudar aquele método de pensar, aquela forma de agir, rapaz, o negócio é igual, eu falar, não sei como é que fala hoje em dia não, mas na minha época o pessoal fala de tique. Quando você... Eu falo que o povo tem tique, por exemplo, eu tinha um cunhado que tinha um tique e ficava assim, ó. Ele fazia isso aqui, verdade. Aí, porque tinha, eu nem sei se tá vivo, mas muitos anos eu não vejo. Então, quando você está tentando mudar, as coisas acontecem dessa forma. É como se fosse um tique. Você tem mania de dar má resposta às pessoas. Alguém fala alguma coisa com você, só que hoje de manhã você orou e falou, não vou mais dar má resposta às pessoas. É a primeira pessoa que te irrita, você respira fundo e pensa. Ah, se fosse antigamente. Aí vem a segunda. Aí você... Nossa, agora quase saiu. Mas nisso, na hora que você pensou quase saiu, você já está pensando, no próximo eu vou dar, para ele ficar esperto. E depois eu começo do zero de novo. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí na hora que você vê, você já está dando patada em todo mundo o dia inteiro de novo. É mais ou menos isso aí que acontece. Mais ou menos não, é assim. Porque você age por impulso, você age por instinto. E a palavra fala que a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem. Autoexamine. Se autoexamine. Se autoexamine. Se autoexamine. Sempre, se você for procurar do seu lado, você vai achar alguém que comete alguma coisa pior do que a coisa que você faz. Então tá tudo certo. Você se justificou nisso aí. Você vai estar sempre bem. Mas por que ninguém faz uma comparação assim, por exemplo? Nossa, fulano tá tão bem. Não, sabe por quê? Porque se machuca a gente. Na maioria das vezes, igual eu já ouvi esses dias agora, eu fiquei pirado no que eu ouvi um negócio desse. Eu fiquei doido. Tô falando sério com vocês. Eu queria esmurrar o cidadão que fala um negócio desse, porque, meu Deus do céu, não tem condição da pessoa ter uma cabeça pequena assim, no pior que tem, viu, gente? É muita gente que tem essa cabeça. O que me acontece? O cara, quando ele foi se comparar com alguém que estava melhor que ele, você sabe o que ele falou? Eu aposto que ele faz alguma coisa errada. Ninguém ia estar assim, trabalhando como garçom. Eu sou vendedor e não sou assim. Mano, aonde? Eu tô falando mano aqui, mas de repente tem alguma mina também me assistindo. Da onde que sai isso na cabeça do ser humano, né? Que ele acha que porque ele é vendedor, o cara é garçom, o cara não pode ter a situação melhor que a dele.
Para começo de conversa, é tudo dois bosta, porque é tudo ser humano. Entendeu? Então, agora, meu amigo, se não, se sou eu, se eu conhecesse esses gastões, eu falo, gente, vou bater um papo com esse cara, que esse cara deve saber administrar demais dinheiro aí. Vou saber o que esse cara tá fazendo, com quem vai ver comprar um curso do Marçal lá, ué. Não, não, Thiago, não, Marçal, não. Aquele lá, eu não sei o nome dele, minha esposa era fã dele lá o que era gordo, ficou magro, o primo rico, esqueço o nome dele, Thiago Nigro. Aí eu comprei um curso pelo amor de Deus, você tá maluco, a câmera mexeu aqui. Só porque eu falo Thiago Nigro, a câmera até mexeu, tá vendo? Então, a ver, o cara comprou um curso do cara lá e agora tá administrando tudo, a família tá prosperando. Então, se ele for catador de lixo, ele vai virar, ele vai prosperar, filho. Vocês nunca ouviram falar do Geraldo Rufino, não? Pergunta o Geraldo Rufino aí o que ele fala. Ele fala como é que começou a empreender aí, ó. Aí você vê uns retardados mental aí, uns doentes cerebral. Falta, sei lá, o que que falta. Os caras parecem que tem anemia, doido. Os caras levantam 10 horas da manhã, meio-dia, os falam que tá com vontade de dormir. E depois pergunta, o garçom, é aqui, eu que tô vendedor, pelo amor de Deus, ou sei lá, o filho de Deus, acorda pra vida. Vai estudar, vai. Ah, lá, oh meu Deus do céu, não vou parar de dar exemplo aqui. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Aí, quando se compara com a pessoa que está melhor, é para fazer esse tipo de comentário. É para fazer esse tipo de comentário. Comentário de gente que tem preguiça. Então, não se compare com as pessoas. Viva a sua vida. Você tá bom? Como que você chegou nessa conclusão? Você tá ruim? Como que você chegou nessa conclusão? Meu amigo, mas se você tá bom, você deve ter algo que você precisa consertar. Se você tá ruim, muda tudo nessa merda. Muda, não sei se eu falei merda 3, 4, 5 vezes, sei lá aqui. Não sei se pode falar. Mas muda tudo, muda tudo. Como você vai mudar tudo? Primeira coisa que você tem que fazer. Para de pensar nas cacas que você já fez. Aqui, ó. Começa um pensamento aqui, assim, ó. Você bloqueia ele. Você vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Pô, cara, mas antigamente eu já bati a carteira de uma velhinha. Bloqueia aquilo. Só faz. Vai mudando esses hábitos. E para de deixar o inimigo te acusar aqui, ó. Se autoexamina para o bem. E muda o que for preciso. Entendeu? Entendeu? Faz isso. Vou continuar lendo aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O exemplo que eu dei do vendedor pro garçom. Olha aqui. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que é que Paulo tá falando aqui? Paulo tá falando, larga de ser trouxa, você não é nada nem ninguém. Entendeu? Só isso. Só que o Paulo é educadinho. Ele é romano, né? Foi educado lá. Não, na verdade, ele é judeu, mas ele foi criado lá com os romanos, lá estudou entre os romanos lá, né? Então, o cara judeu, todo mundo sabe, muito inteligente. Os romanos naquela época, né, dominava tudo. Então, o cara é muito inteligente. Então, o cara tá falando, ô idiota, para de achar que você é alguém. Para. Nossa, esse cara tá me xingando. Por isso que eu tô falando, chora que eu te escuto. Não que eu acabar de fazer isso aqui, vocês vão e choram aí nos comentários, pelo amor de Deus. Para aqui, ó. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Se algum dia alguém foi lá e disponibilizou o tempo dele para você, e ele começou a te instruir na palavra, e começou a dar certas coisas para você, vai lá e compartilha as coisas boas com ele. Que a gente quer
compartilhar só as ruins, né? As boas, a gente tem outras pessoas com quem a gente gosta de compartilhar, não com os irmãozinhos lá da Assembleia lá que ficam pegando pra gente, né? Sabe, tá entendendo? Sabe por que eu tô falando da Assembleia, né? Porque o povo da Assembleia é bruto, hein? Pra evangelizar, pra orar. Eu admiro isso. Outro dia eu tava vendo um sol de lascar, mesmo. Um homemzinho entregando panfleto, assim. Panfleto não, currículo. Nas portas das empresas, eu já virei de longe e falei pra minha esposa assim: amor, tenho certeza que ele é da Assembleia. Um sol de lascar, menino, um cara de terno entregando currículo. É da Assembleia. Deus tá ali, bicho. Nossa, não tem condição, não. O povo é diferenciado, hein? E eu sou de outra denominação. Eu nunca frequentei a Assembleia, mas eu vejo os caras é bruto, hein? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eita, pega. Tá vendo aí? Tem jeito não, doido. Tem jeito não. Nós tá aqui, tudo lascado aí, ó. E quer culpar os outros. 42 anos eu tenho. Meu Deus, quantas noites desperdiçadas na farra, dinheiro tava suado, gasto com cerveja, com um monte de coisa aí que não podem ficar falando, não. Mas eu vou falar a verdade com você. E agora é a culpa de quem? É do Hugo? Não, né? Não, eu tô só colhendo. Podia estar bem melhor, podia estar bem. Se soubesse investir esse dinheiro, hein? Se tivesse um carinha lá, igual o Pablo Marçal lá, pra ensinar a mexer com dinheiro, hein? Rick Chess da vida. Pô, e pior que tinha o Rick Chess ali. Se eu falar que vocês como já morou lá na minha quebrada, e eu conheci tanta gente, mas não conhecia esse cidadão. E eu falar que a verdade. Gente, vamos escolher melhor as pessoas que a gente conhece, né? Pelo amor de Deus, eu só dava mole. Tudo que não prestava, eu tava querendo conhecer. Gente, eu já morei perto do Rick Chester, não conheci o homem. Você acredita nisso? É Deus, né? É Deus mostrando pra mim como eu sou idiota mesmo. Como diz o Paulo, eu não sou nada, não. Sou nada, sou nada, 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 nada. Pelo amor de Deus. Vamos aí observar. E outro, hein? E outro. Já que eu usei esse exemplo do Rick Chester, hein? Cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Que às vezes que não é ninguém hoje. A gente não sabe quem vai ser amanhã, então vamos prezar os outros, não, gente. Palavra de sabedoria mesmo? Palavra de sabedoria? Aqui tá falando que a gente vai colher aquilo que a gente semear. Então, vamos semear amor, vamos semear respeito, vamos semear bondade, vamos semear caridade, empatia, altruísmo, entendeu? É a Bíblia, galera. Ora, melhor do que julgar e maldizer os outros aí. Rapaz, não tem coisa melhor do que você ter paz dentro do seu coração, não. Quantas noites, em vez de eu estar fazendo isso aqui, eu tava chorando. Chorando mesmo, de verdade mesmo. Porque eu lembrava das coisas que eu tinha feito ou falado durante o dia. Ou das coisas que eu tinha feito no passado também. Ah, por quê? O que você já fez? Nada, nada que fosse valoroso. Não tava chorando. Entendeu? Eu só ficava imaginando assim, se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse feito diferente. E, rapaz, é engraçado que eu tenho duas crianças aqui, igual eu falei, né? Eu tenho mais filhos, mas eu tinha duas crianças que tem duas crianças que moram comigo. E meus filhos todo dia de manhã, eles levantavam e falavam: pai, um dia que você parar de fumar, por exemplo, que eu fumava, né? Nem que você parar de fumar, você vai ter mais dinheiro. Eu ficava pensando assim, eu falava assim comigo assim, mas esses meninos pensam que é só parar de fumar. Um dia, um dia minha filha falou: você acha que é fácil parar de fumar? É, ué, só você não comprar mais cigarro.
Vocês acreditam, mano? Que minha filha falou isso comigo, eu fiquei de cara, eu falei, não acredito, essa menina tá falando isso comigo, não. E pior que é só isso mesmo, é só não comprar mais. Mas quer dizer que a vontade vai passar? Não. Mas daí você tem que ter, ó, lembra? Para de pensar. Para de pensar. Para de pensar. A gente pensa demais em coisa ruim, pô. Valoriza demais as merdas que o mundo traz pra gente. Entendeu? Se o cara lê um texto da Bíblia, em qualquer lugar onde ele passa, qualquer na minha cidade aqui, eles vivem espalhando isso aí pra cidade afora, sabe? Lê a Bíblia. Jesus chorou. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você passa, você lê aquilo. Você anda 50 metros e já esqueceu. Mas se alguém faz um dedo pra você no semáforo lá, se alguém buzina pra você no cruzamento, mesmo você estando certo, você remoe aquilo o dia inteiro na sua cabeça. O dia inteiro. Aí, chega estressado no serviço, cara virada pros outros. De repente, dá uma resposta. Aí, fica o dia inteiro quando aquela buzina. Chega em casa no estresse, pilha com a mulher, pilha com os meninos. Vai dormir pirado e em vez de dormir começa a pensar. Por que eu discuti? Por que eu xinguei? Por que eu falei? E você nem se dá conta de foi uma buzinada que o cara te deu de manhã. Mas o versículo da Bíblia que você vê, uma palavra de incentivo que você vê, aquilo, entendeu? Tá? Fica parecendo é, jornal aquela emissora lá, sabe, da bolinha. Então, fica parecendo aquilo. Quando eu era mais novo, tinha uma rádio, ainda tem essa rádio aí. E nessa rádio tinha uma repórter, tá ligado? A gente falava assim que ela comia o jornal e cagava a notícia. Mais tarde, quando eu vi adolescente, inventaram um jornal escrito, como um popular também onde eu morava. A gente falava que se torcesse, pingava sangue. Então, e é da onde que a gente tem buscado as informações da gente. Da onde tem. Então, não vai mudar esse contexto que você tá. Você tá chorando? Tá chorando? É de dor mesmo? Ou é de fraqueza? Às vezes você tá fraco. Não tá nem doendo, mas você tá fraco. Fraco. O maromba, quando ele quer ficar forte e pra caramba, o que ele vai lá e faz? Toma lá o shake dele lá, vai pra academia, malha mais pesado, não é? Mas nós, a gente quer ficar forte. Ouvir notícia ruim, espiritualmente falando agora, tá? Não, pô. Tem que orar, jejuar, ler a Bíblia. E bloquear os pensamentos ruins, pô. E evitar lugar, eu, por exemplo, assim, ó. Falei agora mesmo pra vocês sobre, né, o vício ali. Os primeiros dias, eu cortava volta nas ruas pra não passar perto de determinado lugar. É, ué. Tem jeito não. Isso é vazado esse trem aí. Evita lembrança, evita recordação. Fica mais dentro da sua casa, mas aqui, ó. Ó. Lê a Bíblia. Ora. Entendeu? Vai dar uma irritadazinha, não vou mentir não. Mas tem que bloquear os pensamentos. De repente, às vezes, você vai ficar um pouquinho mais irritado, afasta um pouquinho mais das pessoas. Faz igual eu comecei a fazer uns votos de silêncio, entendeu? Pra mim ficar calado, não dá muito mais. Pra mim, assim, nossa, fiz muita coisa, hein? Mas, ó, tranca a boquinha aí. Vou falar menos semana. Dar bom dia e trabalhar só. Entendeu? Eu, primeira vez que eu faço, eu espero que quando alguém assistir, que isso possa levar alguma coisa para a mente de vocês aí, entendeu? A mensagem maior que eu queria deixar nisso aqui, com tudo isso que eu falei aqui, meia hora falando, é só isso aqui, ó.
Pega, corta o pensamento, foca na leitura e na oração e faz uma autocrítica. Esquece de comparações, é autocrítica, não é comparação, é diferente, beleza? Deus abençoe todo mundo aí, tenham uma excelente semana. Ó, se inscreve no canal aí, viu? Senão depois vai ficar chorando aí.